vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para comentar um pouco sobre a fase do Jin Luyang à frente do Shang-Chi. Essa fase ela saiu aqui no Brasil em 4 encadernados, né, que foram publicados pela Panini entre os anos de 2021 e 2023. E vamos lá falar um pouco sobre do que se trata essa fase, né, se ela é uma boa fase de história do personagem ou não. Bom, o primeiro encadernado que saiu foi esse aqui, Shang-Chi Volume 1, Irmãos e Irmãs, né, que na história o Shang-Chi ele acaba descobrindo que ele tem inúmeros irmãos por parte de pai. Além disso, ele descobre também que ele é o herdeiro da Sociedade das 5 Armas. O que é essa sociedade? Ela é uma associação criminosa criada pelo Fu Manchu, que aqui no caso o nome dele está como Zheng Hu por questões de direitos autorais. Só que quando ele criou essa associação, inicialmente ela não era criminosa. Ela tinha a função de proteger a China contra eventuais invasores, né? Só que com o tempo, o Fu Manchu / Zhang Zu foi se corrompendo, foi se tornando um criminoso e ele acabou fazendo a mesma coisa com essa associação, né? Ela acabou virando também para o crime. Então esse volume 1 ele aborda justamente o Shang-Chi descobrindo que tem outros irmãos, né? E aborda como esses irmãos vão tratar o Shang-Chi em relação a essa Sociedade das 5 Armas, né? Como eles vão aceitar que o Shang-Chi é o herdeiro dessa sociedade, né? Uns vão entender isso numa boa, né? E outros vão lutar pelo poder dessa sociedade, porque acham que o Shang-Chi é um fraco, né? O volume 2, Shang-Chi contra o Universo Marvel, esse aqui eu fiz até um vídeo aqui no canal falando detalhadamente, né? Mas resumindo um pouco a história, nesse volume nós temos as consequências do volume 1. O Shang-Chi ele acaba aceitando o cargo de se tornar o líder da Sociedade das 5 Armas, né? Mas isso é muito mal visto pelos heróis Marvel, né? Até porque eles enxergam que o Shang-Chi está se tornando o líder de uma organização criminosa. Então isso faz com que inúmeros heróis da Marvel entrem em confronto com o Shang-Chi e essa sociedade. São confrontos muito bacanas, né, entre o Shang-Chi contra o Homem de Ferro, Shang-Chi contra o Capitão América, Shang-Chi contra o Thor, né? E é uma história que eu gostei, né? E na minha opinião, esses 2 primeiros volumes são a melhor parte dessa fase, né? Os problemas eles começam para valer a partir do volume 3, né? Que é esse aqui. Aqui em Shang-Chi, Família de Origem, o roteirista ele vai abordar muito mais sobre a família do Shang-Chi. Vai aparecer a sua mãe, como ela conheceu o Fu Manchu, e também o avô do Shang-Chi, que ele é o grande inimigo dessa história. O Shang-Chi ele acaba descobrindo que o seu avô materno está tentando matar ele, o Shang-Chi, porque ele nutria um ódio gigantesco pelo Fu Manchu. Como o Fu Manchu já está morto, ele vai buscar todo esse ódio descontar em cima do Shang-Chi. E o ódio era justamente por ele ter visto a sua filha se relacionando com um bandido, com um criminoso, com um cara cruel como o Fu Manchu. É nesse volume 3 também que vai começar a aparecer os 10 Anéis. Para mim aqui a qualidade da história ela decai bastante, né? Dos 4 volumes, esse aqui foi o que eu menos gostei, né? E o que vem fechar a saga é justamente esse quarto volume, né? Shang-Chi e os 10 Anéis. Aqui nessa trama ela traz as consequências do volume 3, né? O Shang-Chi agora ele está com os 10 Anéis e ele acaba se tornando o alvo de inúmeras equipes de vilões, como por exemplo o Tentáculo, o Ima, etc., né? Grupos terroristas que querem pegar esses anéis para usar o seu poder de destruição. O começo dessa edição eu achei até bacana, porque o Shang-Chi, no primeiro momento, ele se recusa a usar esses anéis, né? Porque ele vê ali uma capacidade
de destruição muito alta. Toda vez que ele usava esses anéis, ele sentia um lado negro, digamos assim, crescer dentro dele, né? Um lado que queria a violência, queria a destruição, então ele tinha um medo de perder o controle sobre si. Então, nesse primeiro momento, ele deixa esses anéis guardados, selados, né? E como eu falei, vários grupos terroristas tentam a todo custo roubar esses anéis. A primeira parte tem aqui um pouco do MI3, né? Que é o Serviço Secreto Britânico, da qual o Shang-Chi fazia parte, lá nas suas aventuras clássicas, né? E eu achei muito bacana. O roteirista, eu fiquei com a impressão de que nesse volume 4 ele quis agradar os fãs antigos do Shang-Chi, os veteranos, porque tem muitos inimigos clássicos, né? E muita coisa clássica do personagem. O MI3, aí vem todos os personagens, Lei Cohu, o Clive Heston, o Black Jack Tar, né? Então tudo ali que envolve essa parte do Serviço Secreto Britânico está nesse primeiro volume, né? Nessa primeira história, aliás. E depois tem uma outra história onde o Shang-Chi é convocado para um torneio, onde o vencedor desse torneio iria ser o portador legítimo dos 10 Anéis. Então a gente tem ali uma gama de inimigos clássicos do Shang-Chi, né? Como por exemplo o Punho de Lâmina, o Andarilho das Sombras, que é um inimigo muito antigo do Shang-Chi, né? Então, por esse lado, eu achei bacana a atitude do roteirista de trazer referências para quem é fã das antigas do personagem, né? Por outro lado, uma coisa que para mim eu não gostei muito é porque fica bem nítido o quanto o roteirista ele quis aproximar os quadrinhos do filme, né? Principalmente a partir do volume 3. Na minha opinião, esse volume 4 ele tinha tudo para fechar com chave de ouro se o roteirista optasse por um determinado caminho, só que ele opta por outro, né? E na minha visão, o Shang-Chi é um personagem que ele não tem poderes, ele é um personagem urbano, um artista marcial. Foi assim que ele foi criado, foi assim que ele foi desenvolvido, e na minha visão, dar poderes para o personagem é uma coisa que apenas tira a identidade dele, né? Eu vou até comentar um spoiler, e se você não quiser ver esse spoiler, você pode pular para os minutos que estão aparecendo aí na tela, tá bom? Na minha visão, para fechar com chave de ouro, o roteirista poderia simplesmente ter destruído os 10 Anéis. O Shang-Chi usou essa arma por um tempo e acabaria destruindo ela, ou selando ela, né? Ou sei lá, mandando para uma dimensão que ninguém pudesse ter acesso, né? Para ele voltar a ser o Shang-Chi, o herói urbano que usa apenas artes marciais. Tem um ponto na história onde um personagem ele está para morrer e o Shang-Chi ele acaba abrindo mão dos 10 Anéis para salvar a vida desse personagem. Então, para mim, ali foi o ponto que o roteirista poderia ter feito uma coisa bacana, mas não fez. Ele poderia ter aceitado esse sacrifício do Shang-Chi de abrir mão dessa arma para salvar esse personagem e pronto, acabava bem ali essa história dos 10 Anéis. E o Shang-Chi voltaria a ser apenas um herói urbano, apenas com artes marciais. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Ele opta por outro caminho, onde o Shang-Chi faz essa renúncia, só que mesmo assim ele é recompensado, né, se tornando o legítimo herdeiro dos 10 Anéis, porque ele fez um sacrifício ali em prol de uma vida. Então entenderam que os organizadores desse torneio, que são duas divindades, eles entenderam que a parte boa do Shang-Chi sempre vai se sobressair sobre a influência negativa dos 10 Anéis. Então ele acaba sendo coroado como o legítimo herdeiro dos 10 Anéis, né? E para mim eu achei isso simplesmente terrível, né? Eu queria muito que essa arma ficasse por aí, caísse no limbo e o Shang-Chi voltasse a usar apenas artes marciais. Bom pessoal, para mim fica bem claro que o roteirista talvez ele sofreu alguma pressão por parte da editora para aproximar o quadrinho do filme, né? E eu achei, como eu falei, eu achei até válido a tentativa dele de colocar elementos clássicos, né, para agradar os fãs veteranos. Mas na minha visão, essa fase ela começa boa, só que ela tem uma queda de qualidade, né? Principalmente a partir principalmente o volume 3. O volume 4, apesar das críticas, né,
ainda teve ali algumas coisas que eu achei bacana. Agora o volume 3 foi muito arrastado. No final das contas eu achei uma fase mediana somente. Está muito longe de ser uma fase boa do personagem, mas também não é uma fase ruim. Só que tinha um potencial para mais, né? Infelizmente o roteirista tomou algumas decisões que, ao meu ver, foram equivocadas, né, em relação ao histórico do personagem, e nos fica aí a esperança de que dias melhores venham para o Shang-Chi. Eu entendo que quem nunca leu o gibi clássico do Shang-Chi pode ler aqui esses 4 volumes e achar espetacular, muito bom e tudo, mas para quem é fã veterano do Shang-Chi, eu acho que dificilmente vai gostar bastante dessa fase, né? Eu imagino que fique ali no nível mediano para baixo. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. E vocês já leram essa fase recente do Shang-Chi? Caso tenham lido, coloque aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, falou, valeu, fui!